Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma terça do nosso estudo do ESG. E para iniciar o nosso estudo, eu vou convidar a Perpétua para fazer a leitura e a prece inicial. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos ao estudo desta noite. Nós vamos fazer a leitura para a reflexão inicial sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que nos conduz até Deus. Deixa o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas e... Gente, é super pequeno isso aqui para mim. Tá? Lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, enquanto por uma dose de simpatia vindas e lhes restitui. Deixa eu me aproximar mais, porque aqui é muito pequeno para mim. Viu? Tá? É verdade. Tem um certo amargor, porque nasce ao lado da felicidade, mas se não tem a gruta dos gozos mundanos, não tem as purigentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência. Eu vou parar aqui porque a letra é muito pequena para mim, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a presença de Deus, nosso Pai Criador, a presença de nosso irmão e amigo Jesus, pedindo-lhe a assistência para as atividades que aqui serão desenvolvidas nesta noite. Em especial, te pedimos, mestre, pelo nosso irmão Cleto, que irá nos conduzir no estudo do ESG. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estudar, de aprender, de conhecer um pouco mais sobre essa doutrina de amor, a doutrina dos Espíritos, que tanto bem nos faz. Sabemos que a equipe espiritual que assiste a esse trabalho já se faz presente. Gratidão, mestre querido, por este momento. Nós te agradecemos dizendo graças a Deus. Que assim seja. Boa noite. Nós vamos participar de mais um estudo hoje, um estudo bastante interessante. A metodologia que Kardec utilizou para trazer as obras do Espiritismo.
E eu faço uma pergunta para vocês assim bastante interessante. Gostaria de participar, de vocês me participassem. Nós devemos acreditar em tudo que vemos, mas se vem de um espírito, nós não devemos acreditar? Um espírito. Isso. Esse menino, quando crescer, ele vai ser inteligente. Bom, pessoal, é o seguinte. Kardec, ele não acreditava em todos os espíritos que se manifestavam. Até porque os espíritos que se manifestam, nós não temos condições de identificar inicialmente aquele espírito, se ele é um espírito bom, se ele é um espírito malfazejo, se ele é um espírito brincalhão, se ele é um espírito zombeteiro, né? Então não é porque é um espírito que você vai acreditar, não, mas o espírito disse aquilo, eu vou acreditar. Não é assim. Nós temos que ter bom senso e entender realmente se aquele espírito que está se manifestando. Por isso que Kardec, nem tudo que os espíritos diziam para Kardec, Kardec usava aquilo como verdade. Ele anotava e deixava guardado para no futuro ele fazer uma reflexão e ver as outras informações para botar ali e dizer se era certo ou errado. Por isso que ele era chamado de o bom senso encarnado, porque ele tinha um bom senso. Porque se você vai para uma manifestação, se você está numa reunião mediúnica, e numa reunião mediúnica, por noite, manifesta 8, 10 espíritos diferentes. E cada espírito que se manifesta ali, ele tem uma personalidade diferente uma da outra. Chega um espírito que se manifesta ali, ele chega com muita sede de vingança, com muito ódio. Já se manifesta outro espírito com uma pleia de sentimentos de bondade. Então não é porque vem dos espíritos que nós vamos acreditar, né? Nós temos que ter bom senso, temos que levar para o crivo da razão, né? Mas foi os espíritos que falaram. Por isso que a doutrina espírita, o movimento espírita brasileiro, eu falo isso afirmando, não é todo livro que se tem na livraria ali que você vai ler e dizer, não, mas o espírito disse aqui que... Não é assim, gente. Nós temos que ter bom senso, critério, para entender realmente, né? Quando você se aprofunda na doutrina espírita, você sabe discernir o que vem. Porque tem um livro ali na livraria, que se está na livraria é porque não é verdade. Não é verdade. Quando eu comecei no movimento espírita, lá na minha adolescência já, a única livraria de Imperatriz que vendia livro aqui, era a Voz Espírita. E um dia eu vi um livro lá que me chamou muita atenção. E eu peguei o livro, comprei o livro e comecei a ler. Depois que eu comecei a ler, eu vi que aquele livro ali não condiz com o autor. Vocês sabem como era o nome do título do livro? A Vida de Jesus Cristo, escrita por ele mesmo. Estava lá na livraria. Estava na livraria espírita. Mas é porque estava na livraria espírita, não condiz com a verdade, meu irmão. Nós temos que ter muito critério. E principalmente agora, que antigamente, só quem publicava livros espírita era a Federação Espírita Brasileira e mais uma outra, o Instituto
de divulgação espírita. Agora não. Todo mundo divulga um livro espírita. Foi isso. 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 Eu não vou aqui dizer para vocês, olha, esse autor que ele não deve ler. Eu acho que o bom senso tem que partir de você. Você que tem que entender realmente, mas não é todo livro espírita que realmente se condiz com a espiritualidade. Mas tem muita fantasia aí, tem muita coisinha aí que você deve tomar cuidado. Certo? E isso Kardec tinha. Kardec, ele tinha o bom senso, ele não acreditava em tudo que os espíritos diziam. Aí o que é que eu quis dizer nesse livro lá, que estava como autobiografia psicografado por Jesus? Lá na história, quando você começava a ler, você via que algumas coisas não batiam. Por exemplo, o que ele dizia lá? Ele dizia lá que quando ele estava na fase de infância e adolescência, ele não gostava do pai dele, porque o pai dele batia muito nele. Jesus dizendo isso no livro. Você acha que, mesmo que fosse verdade, Jesus utilizaria outras palavras para dizer isso. Não que o pai dele batia muito nele. Então não é tudo que tem dentro do movimento espírita que você diz espírita. Que você diz que, não, mas eu li lá que fulano falou que lá no outro plano espiritual, lá no outro planeta se faz isso. Não vá com isso. Use o critério de bom senso. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, é preferível que você fique calado do que você espalhar alguma coisa, né? E Kardec, quando os espíritos diziam alguma coisa para ele, ele anotava. Ele anotava. Se batia com alguma outra informação, ele publicava. Senão ele guardava ali, ele dizia, não, eu vou guardar aí e vou analisar depois. Né? Tanto é que o primeiro livro dos espíritos lançado tinha 501, né, perguntas, só 501, né? E depois, com o tempo, ele foi estudando, ele foi aumentando até chegar no que nós temos hoje. Quantas perguntas tem o livro dos espíritos, meus irmãos? Esse menino é bom, viu? Exatamente isso. Por quê? Porque Kardec foi trazendo aos poucos e foi botando lá. E foi trazendo, ele fazia o comparativo. Tanto é que Kardec, ele não se resumiu apenas a 1 ou 2 médiuns. Aonde ele sabia que existia médium, ele mandava perguntas para aqueles médios em outros países, em outras cidades, para fazer uma análise. Fazer uma análise comparativa. Então, por isso que eu disse, meus irmãos, minhas irmãs, não é todo livro espírita que tem na livraria espírita que se diz verdadeiramente espírita. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso. Isso. E tem que ter razão e bom senso. Concordo, absolutamente certo. Nós saltamos, né? Nós saltamos. Se eu perguntar aqui para vocês assim, quem já leu a Gênesis todinha aqui? Não, tirando você, eu estou falando, tirando você. Quem? Pouquíssimas pessoas já leu a Gênesis, que é um livro maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas começam a ler
eles saltam, eles querem ler grandes autores, eles esquecem de estudar as obras básicas, eles esquecem de estudar o livro dos Espíritos, eles esquecem de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aí eles passam para outro autor. Está errado? Está errado sim, porque aí você não vai ter uma complementação de entendimento do Espiritismo. O Espiritismo, meus irmãos, minhas irmãs, não é fantasioso. O Espiritismo é muito alicerçado no conhecimento e embasado no que ensinaram os Espíritos. É verdade absoluta? Eu pergunto para você, é verdade absoluta? Nós não podemos responder isso. Nós só podemos responder isso no futuro, quando chegarmos no céu, quando chegarmos no inferno, e vermos se realmente aquilo que os Espíritos disseram é verdade. Mas de uma coisa nós temos certeza. Nós temos certeza da imortalidade da alma, que ninguém morre. Nós temos certeza das nossas ações viram uma reação, boa ou má, no nosso futuro. Nós vivemos aquilo que nós chamamos de lei universal. Toda ação há uma boa ação, e toda má ação há também uma reação diferente. Então isso é um processo natural do indivíduo. Mas não é todos os espíritos vão falar que eu vou acreditar, porque o Espírito disse. Né? O Espírito disse. Tem uma coisa bem comum, por exemplo, um famoso aí desencarnado. Aí na internet aparece assim, sei lá, Hebe Camargo, psicografa uma carta, e esse vídeo tem 1 milhão de visualização, e é bem comum. E a pessoa acredita que tudo ali é verdade. Perfeito. Rapaz, você está chegando perto da palestra dele. Isso é muito comum. Nós gostamos, e nós espíritas também isso, nós gostamos de glamour. Né? Porque você viu a psicografia que Hebe Camargo psicografou? Você sabe se é verdade? Né? Você sabe um espírito, por exemplo, que chega aqui, como tem aí na livraria, eu já vi alguns livros, certo? Que diz, não, esse livro aí foi psicografado por Raul Seixas. Vocês já viram falar nisso? Você tem que ter critério de bom senso para fazer uma análise. Você tem que fazer uma análise. E Kardec usava isso e utilizava muito. Não é que diz que é dos espíritos que nós vamos acreditar. Viu, pessoal? Não é isso. Vamos usar o bom senso. Vamos ter bom senso se realmente aquilo está certo ou está errado. E Kardec usava isso, que hoje nós temos a afirmar para vocês que dentro do que os espíritos disseram hoje, ninguém nunca conseguiu contradizer. Um espírito se manifesta, por exemplo, aqui, aí diz que é Jesus Cristo. Você não está vendo o rosto dele, mas ele diz que é Jesus Cristo. Você vai acreditar ou não? Por isso que nós que trabalhamos com doutrinação, nós dizemos o seguinte: quando o Espírito se manifesta, deixa ele falar um pouco, não se precipite e vai logo querer saber quem é que está ali, quem que foi aquele Espírito. Não, deixa ele falar um pouco, porque pelo desenrolar da fala dele, você sabe que é o Espírito que está ali. Então você sabe se aquele Espírito é do bem, se aquele espírito ainda é um espírito ignorante, se as manifestações dele condiz realmente com aquilo que você acredita. Não é porque é um espírito que eu vou acreditar naquele espírito, meus irmãos. Temos que ter bom senso. É a mesma coisa que eu digo para vocês, e para iniciarmos aqui, a questão dos livros espíritas. Está vindo muita coisa assim que você tem que analisar antes de ler.
Entendeu? Não é porque se diz que é um livro espírita que você vai acreditar. Tá bom? Vamos lá, eu quero que vocês me desculpem, eu vou até pedir desculpa. Eu tenho uma dificuldade de leitura, não é que eu não saiba ler, não, é porque eu tive uma isquemia cerebral e fiquei com um efeito retardado de leitura. Tanto é que eu não dirijo. Eu não consigo dirigir, que eu não tenho velocidade na minha visão. Foi um processo de uma isquemia cerebral. Então eu leio com muita dificuldade. Eu procuro, né, eu estou falando isso porque minha mulher estava me cobrando, entendeu? Achando que, tu está falando gaguejando, é porque eu tenho dificuldade de leitura pelo processo de uma isquemia cerebral que eu tive. Tá certo? Tanto é que eu não dirijo, eu não faço nada que exija, certo, rapidez e velocidade. Tudo tem que ser bem devagarzinho, porque eu fiquei com esse problema. Tá certo? O que é metodologia? Né, os métodos. Né, isso aqui tem muito a ver com... diz o seguinte, é o estudo do método, ou seja, o caminho e a estratégia geral que define como um projeto ou pesquisa será realizado. Kardec, primeira coisa que Kardec fez, quando ele realmente interessou pela doutrina espírita, ele escolheu umas médios, e eram médios assim, pré-adolescente, garotas, entendeu? E daquelas médios, ele passou a instruir elas e receber dela as instruções que vieram dos espíritos. Certo? Você deve acreditar em todos os médios? Mas o médio falou ali. Nós vamos estudar isso muito lá na frente. Mas nem tudo que o médio diz, você deve analisar e ter bom senso. Até porque o médio, o mesmo médio, ele tem e pode trazer ali na sua comunicação um processo anímico que está guardado, armazenado lá no seu espírito, no seu perispírito. O médium, ele pode dar uma comunicação cheio de mágoa, de raiva, que ele está guardado no seu perispírito. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, todo processo mediúnico, o médium lembra um pouco. Não tem aquele negócio de dizer, não, o médium, eu não lembro de nada, o Espírito falou. Isso é raríssimo. Raríssimo. Todo médium tem condição e ele absorve alguma coisa daquela comunicação. Não é porque o médium deu uma comunicação e não sabe de nada. Sabe sim, certo? Ele tem essa capacidade, porque o médium, ele apenas está traduzindo, né, o que o Espírito está dizendo. Então não existe esse negócio de dizer, o médium não sabe de nada. Isso são raríssimos que acontece isso. Tá certo? Então, ele dizia isso. Ela descreve a metodologia, diz assim, ela descreve detalhadamente os métodos, as técnicas e os procedimentos adotados para alcançar objetivos, garantindo a confiança e a validade dos resultados. Então, nós, principalmente no movimento espírita, nós temos que ter muito critério, né, naquelas comunicações que nós ouvimos ou que recebemos. Muito mesmo. Não é porque aqui é um centro espírita, se manifesta o espírito, que todos os espíritos que vão se manifestar aqui eu vou acreditar. É preferível que você desacredite do que você acreditar em algo que está errado. Tá certo? Então Kardec tinha muito isso. Tá certo? Técnicas e procedimentos adotados para alcançar os objetivos,
garantindo a confiabilidade e a validade dos resultados. Por isso que eu falei, meus irmãos, quando ele lançou o livro, primeira vez o livro dos Espíritos, só tinha 501 perguntas e 501 respostas. E ao longo dos seus estudos, ele foi acrescentando mais naquilo que ele chamava de análise. Ele trazia análise e ali ele ia acrescentando as perguntas que ele achava que era criteriosa e que deveria. Então é preferível que eu disse assim, quando Kardec não acreditava no que os espíritos diziam, ele também não jogava fora. Ele guardava, né, e futuramente, posteriormente, ele ia analisando aquelas perguntas com a que ele já tinha guardado, se realmente era válido ou não. E assim está aí, hoje, o livro, né, dos Espíritos, com 1019 perguntas. O método empregado por Allan Kardec na compilação do Livro dos Espíritos foi uma abordagem que combinou a investigação sistemática. A investigação sistemática. Por isso que eu digo para vocês, o Espírito falou, falou. Não vamos pegar o que o Espírito falou e já dizer ali, porque fulano falou isso. Não, vamos analisar se realmente... se aquele espírito vem, se é do bem, se aquele espírito é um espírito zombeteiro ou não. Porque os espíritos têm essa capacidade de nos enganar, principalmente nós que não temos conhecimento como é que se dá essa situação, e os espíritos terminam nos enganando. Entendeu? Então é preferível que você tenha critério. Você, olha, falou, pois eu vou fazer uma análise. E depois eu vou, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo, eu não sei agora, mas antigamente não. Toda reunião mediúnica aqui, os espíritos se manifestavam e psicografavam cartas. Aqui tinha um monte de cartas. Aí você dizia assim, por que você não entrega essa carta para a pessoa que foi endereçada? Aí a coordenadora da reunião mediúnica dizia, não, vamos analisar, né? Vamos analisar e depois dessa análise nós distribuímos a carta. Não é porque veio uma carta de um espírito numa reunião mediúnica que eu vou dizer que é verdade. Então a coordenadora fazia uma análise daquela carta e depois de muito tempo entregava aquela carta. Inclusive houve aqui de um senhor que a mãe dele desencarnou e mandou uma carta para ele aqui no Centro Espírita José Grosso. E analisaram essa carta, ficaram muito tempo, né, remoendo essa carta e resolveram entregar essa carta para ele. Entregaram essa carta para ele e na hora que ele começou a ler, ele começou a chorar e tremer. Aí disse, por que fulano? Ele disse assim, porque esse apelido que ela me chamou aqui, só eu sabia. Ninguém conhecia meu apelido. Só minha mãe sabia desse apelido, como ela me chamava carinhosamente, quando estavam nós dois. Então tem que... posso contar o resto? Esse é o coordenador. Isso. E depois, com muito tempo, depois ele não se tornou espírita. Mas ele se tornou um admirador espírita tão grande que ele terminou doando algumas coisas para o centro espírita. Doou um terreno, construiu um centro espírita, né, que começou através de uma carta, e ele se dizia ateu. Né, mas ele dizia assim, como é que pode? Ninguém sabia desse apelido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ter critério. Não é porque veio de alguém que nós podemos dizer que é um espírito. E se for um espírito brincalhão, zombeteiro? Se for aquele espírito que escreve uma carta e diz assim, amanhã você vai morrer. Né? Aí como é que você vai ficar? Se você não tiver uma estrutura. Né?
E muitas vezes em reunião mediúnica, como eu era doutrinador na época, os espíritos vinham e terminavam brincando comigo, e eles diziam assim, determinadas coisas que se eu não tivesse o conhecimento que eu teria, eu não teria estrutura. Que ele chegava e dizia assim, os espíritos se manifestavam e diziam, eu te encontrei, né? Tá aqui, eu te procurava há muito tempo, rapaz. Eu vou lá na tua casa, eu vou acabar com tua família. Aí, se o cara não tiver um conhecimento, uma estrutura, ele desaba. Ele vai, na hora que ele chegar bem ali, que o pneu estiver furado, ele diz, começou. É agora. Então, por isso que quando você vai para uma reunião mediúnica, exige que você tenha um mínimo de conhecimento para ir para uma reunião mediúnica. Pensa que eu não te conheço, exatamente. É isso. Aí diz assim, os espíritos chegam de dizer assim, tu lembra o que tu fez ontem? Tu lembra o que tu fizeste ontem? Se o cara for um cara assim, ele já vai ficar com medo, vixe, entendeu? Então você tem que ter conhecimento. Você vai para um grupo mediúnico, onde vai se manifestar os espíritos, você tem que ter um mínimo de conhecimento para estar ali. Aí por isso que muita gente diz assim, chega e diz assim, eu já vi muita gente aqui, amigo nosso, de dizer assim, não, eu procurei outra casa lá, porque lá eu já sou chefe lá, não sei de quê. E aqui vocês demoram demais, estou com 3 anos aí, nunca me convidaram nem para dar um passe. Não é com você não que eu estou falando com outras pessoas. Nunca me convidaram para dar um passe, como se isso tem que ter critério, meus irmãos. Você não pode levar alguém porque está sentindo alguma coisa ou porque viu alguma coisa, levar logo para uma reunião mediúnica. Não faça isso, porque você não sabe se ele tem estrutura emocional para estar numa reunião mediúnica. Lá numa reunião mediúnica não vem só espíritos bons, vem espíritos cheios de defeitos e trazendo dentro daquela corrigenda, trazendo os seus defeitos também. Então nós temos que ter muito critério. Então Kardec usou o conhecimento empírico, também conhecido como o conhecimento vulgar, o senso comum. Hoje até as universidades aceitam o conhecimento empírico, aquele conhecimento que nós pegamos na linguagem do dia a dia, nas histórias do nosso dia a dia. Nós podemos levar lá e fazer ali um senso comum. Um senso comum, por quê? Porque quase todo mundo hoje aceita aquela tese. Então nós temos que ter isso. Então ele aceitava o conhecimento empírico, também conhecido como conhecimento vulgar, o senso comum. Esse tipo de conhecimento surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente em que rodeiam. Se eu chego para alguém aqui e digo assim, olha, fulano de tal, tu conhece fulano de tal? Fulano de tal é assim. Aí você diz assim, não, eu conheço ele há muito tempo, ele não é assim. E você está julgando mal alguma observação que você desabonou o seu conhecimento. Então, esse conhecimento nós temos que levar. E principalmente Kardec, quando ia escolher as médios, ele usava esse conhecimento. Será se os espíritos que vão se manifestar aqui são espíritos bons? Nós, como os médios, nós temos essa condição de atrair. E de atrair bons espíritos, mas nós temos condições também de repelir bons espíritos. Tá certo? Então vamos lá. Isso aí só foi o conhecimento filosófico. Vocês sabem que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Por que Kardec trouxe a filosofia como conhecimento? Ele diz o seguinte,
representa um meio termo entre o conhecimento científico e o empírico, por nascer a partir da relação do ser humano com o seu cotidiano. Então, a filosofia, ela é importante para nos despertar para o conhecimento. Um processo filosófico, bem simples, que eu vou perguntar para vocês, é filosófico. De onde é que eu vim? Para onde eu vou? Aí você diz, ó, eu vou para o céu ou vou para o inferno. Não é isso? Aí aquele que não quer ir para o céu e nem para o inferno, vai ficar meio termo, diz, eu vou lá para o centro espírita. Porque vai ser o meio termo. Então, esse conhecimento filosófico, esses questionamentos é importante para o indivíduo. Por que eu sofro? Aí eu pergunto mais uma coisa muito interessante. Aquele bem lá para baixo que diz assim, por que nada dá certo para mim? É um processo, um conhecimento filosófico. Sim, Mike? Rapaz, você... Perfeito. Então, o conhecimento filosófico é importante para o indivíduo, para trazer para nós a sabedoria do entendimento, mas sobretudo do conhecimento. Por que eu sou feliz? Aí nós aprendemos que nós vivemos um mundo, né, em que nós cultivamos aquilo que nós plantamos, para o bem ou para o mal. Se hoje eu estou em estado de sofrimento, tenha muito a ver com o meu passado, com aquilo que eu fiz do passado. E Emmanuel diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: tu queres ser feliz amanhã? Quem é que não quer ser feliz? Pois planta hoje que tu vai colher amanhã. É um processo natural do indivíduo e do universo, das leis naturais de Deus. Aí teve o conhecimento científico, né? Qual é o conhecimento científico de Kardec? Ele veio mostrar para nós que a vida material está diretamente ligada à vida espiritual. Esse é o Kardec não veio bater de frente à ciência. Ele veio trazer o conhecimento científico das nossas imortalidades, das manifestações dos espíritos. Nós podemos manifestar, e podemos manifestar dependendo do seu grau de conhecimento e de evolução. Tem um autor espírita que reuniu, ele estava muito doente. Eu vou depois até dizer o nome dele no final. Ele estava muito doente. Aí o grupo espírita dele reuniram no centro espírita e resolveram fazer prece para que ele tivesse um desencarne, né, mais ou menos tranquilo. E quando o grupo estava fazendo a prece ali, todo mundo fazendo a prece, o espírito dele se manifestou e disse: muito obrigado, eu já parti. Estou aqui já como espírito. Na mesma hora, foi algo assim de segundos, ele se manifestou no grupo. E tem espírito, meu irmão, que ele desencarna, passa 100 anos sem entender que já morreu. Ele continua achando que ainda está no corpo físico. Ele chega na reunião mediúnica e diz assim: eu fui lá na minha casa e ninguém falou comigo. Por que eu entrei e ninguém me viu? Ele fica questionando isso. Na minha casa. Eu não vou longe, não. André Luiz, o autor espírita André Luiz, chegou na casa dele. Ele recebeu permissão para visitar a casa dele depois de tanto tempo desencarnado. Chegou lá, a mulher dele com outro homem na cama.
E ele quase, né? Então por quê? Isso, é porque o espírito, meus irmãos, tem espírito que se manifesta e ele acha que ainda está na guerra do Paraguai, que ele acha que está eu ainda indico um livro. Tem um livro de um autor de confiança, Hermínio de Miranda, e o nome do livro dele é A Dama de Vermelho. A Dama de Vermelho, o que fazia? Hermínio Miranda, ele tinha uma reunião, ele era coordenador de uma reunião mediúnica, e todas as reuniões mediúnicas dele, ele gravava, né, num gravador, naquele tempo era gravador, e depois ele fazia uma análise, e ele pegou 10 histórias daquela reunião mediúnica e publicou um livro chamado A Dama de Vermelho. A Dama de Vermelho, ele conta o quê? Ele conta, numa das histórias, ele conta a história de uma prostituta que desencarnou, e até naquele dia que ela se manifestou na reunião mediúnica, ela não tinha consciência, anos-luz, que já estava desencarnada. Então, isso somos nós, para isso que o Espiritismo, isso vai ser a grande diferença que nós vamos fazer quando nós desencarnarmos, chegarmos lá no plano espiritual. Nós vamos chorar menos, mas nós vamos chorar, né? Nós vamos ter consciência, pelo menos, que nós já passamos pelo... Então vamos lá. O conhecimento teológico, né? Kardec tinha muito, e ele fazia questão de trazer, porque daí ele trouxe a religião, né? Ciência, filosofia e religião, em que ele diz o seguinte: esse tipo de conhecimento está baseado na fé religiosa, acreditando esta que é a verdadeira e absolutamente apresente todas as explicações para os mistérios que rondam a mente humana. Todos os mistérios. Qual é o mistério, se nós sabemos? Nós sabemos quando vamos desencarnar? Nós sabemos o que vai nos encontrar do outro lado? A grande maioria dos espíritos que desencarnam, meus irmãos, minhas irmãs, quando ele chega do plano espiritual, eles são amparados por alguém. Normalmente é por um parente próximo que vem nos acolher, né? Aquele parente bem simpático. Então, quando você tiver você dormir, que acordar e ver um parente que desencarnou, não fique com medo. Saiba que sua vez chegou. Entendeu? Então é uma oportunidade que os espíritos vão nos amparar do mundo espiritual. Nós só vamos ficar vagando se nós não tivermos essa consciência religiosa. E nós vamos ficar entrando nos lugares, na nossa casa, né? Por que ninguém fala comigo? Você vai sentir vontade de comer igual tem hoje aqui. Nesse negócio que você desencarnou, que a fome passou. Não é verdade. Você continua com os mesmos sentimentos que você tem aqui e agora. Então esse é importante, que nós entendamos o nosso conhecimento religioso. É importante, quando nós chegarmos no plano espiritual, nós termos consciência que nós já estamos lá, né? Que nós já não estamos mais no mundo material. E se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Os espíritos vão nos amparar. E nós vamos ser conduzidos para os hospitais, para as colônias espirituais. Nós vamos ser levados para as enfermarias. Mas isso também só vai ter efeito se você tiver consciência de onde está. Os espíritos não vão chegar para você e vão ficar dizendo: vem para cá porque você já morreu. Até o despertar no mundo espiritual vai depender de você. Tá certo? Então, quando vocês chegarem lá, que vê aquele velhinho todo de branco, barba branca, né, já pode dizer: chegou minha vez. Tá certo?
Allan Kardec construiu o edifício doutrinário do Espiritismo ensinando o quê? A investigação. É por isso que eu digo, é importante que você veja. Você não vai acreditar em tudo que vem e que se diz que é dos Espíritos. Não se deve acreditar. É preferível que você não acredite do que você acreditar erroneamente em uma coisa dos Espíritos. Conclusões dos fenômenos mediúnicos segue 2 fundamentos. Olha como é interessante, ó, 2 fundamentos. A razão, né, tem que ter razão, certo? Tal como ensina a ciência, e o bom senso. O bom senso, como era o apelido dele, o bom senso encarnado. Tá chegando aí, por exemplo, daqui uns dias vai ter o dia de finados, né? Por nós, o Ocidente faz o dia de finado, um dia que você vai lá, né, homenagear os seus mortos. Tá certo ou tá errado? Ninguém vai responder. Tá certo. Os espíritos, eles estão tão entrelaçados ainda na matéria, que eles vão ficar lá muitas vezes esperando um parente visitar. Entendeu? Agora, quando você tiver essa consciência que não tem necessidade, já fica muito importante. Tanto faz você ir no cemitério, como você fazer uma prece em casa. Essa questão de você ir no cemitério é só uma questão que nós aprendemos no nosso coloquial. Né? Os ocidentais todos vão lá reverenciar seus mortos. Certo? Mas isso não significa que o espírito esteja ali. Né? Pode ser que alguns ainda estejam ali, apegados ainda ao corpo físico. Mas não significa. Mas se você for também, não tem importância. Né? Muitas vezes até aquele espírito que ainda está mentalizado, que está ali, ele vai ficar feliz porque você veio. Mas não tem necessidade de você ir lá. Você pode evocar, e nós evocamos pelo nosso pensamento. Nós podemos invocar aquele ente querido em qualquer lugar. Certo? Em qualquer vez. Por exemplo. Então, nós, por ainda ser um costume do Ocidente, as pessoas vão reverenciar lá. Entendeu? Eu, por exemplo, eu não costumo ir, mas às vezes chegam os parentes que vêm lá de outra cidade, vamos lá, eu vou tranquilo. Entendeu? Mesmo sabendo que aquilo ali não vai significar nada. Mas você deve entender que o espírito é imortal. Se ele não estiver ali no seu meio, e se ele estiver ainda enraizado ali no seu caixão, é porque ainda está muito ligado à matéria. Kardec passou a observar os fenômenos das mesas que giravam e corria e saltava. Isso aqui nós já estudamos, né? As mesas girantes, que foi o que despertou Kardec para o Espiritismo. Foi através das mesas girantes. E depois dessas mesas girantes, que Kardec passou a estudar a doutrina espírita, que se tornou o grande codificador da doutrina espírita. Havia ali algumas coisas bem diferentes, inteligentes e transcendental, que poderia ser a causa dos movimentos das mesas. Kardec não ficou, ele não ficou cabulado, não foi com o movimento das mesas. Ele ficou encabulado, foi o que fazia, né, aquela mesa obedecer um comando. O que fazia? Foi a partir daí, dessa pesquisa, né, que ele foi buscar o entendimento que nós temos hoje do Espiritismo. Muitas indagações surgiram e, aplicando o método experimental ou racional, Kardec procurou conhecer a fundo o significado desses fenômenos, que eram os fenômenos da mesa girantes. Vamos lá. Olha aqui, ó. Kardec usou a aplicação do método experimental, né, observando
observação cuidadosa, por isso que eu disse para vocês, né? Nós temos que ter muito cuidado. Não é o que vem de um espírito que é verdade. Não é que vem de um espírito, mas foi um espírito que disse. Né? E se aquele espírito for um espírito brincalhão, zombeteiro? Né? Se for aquele espírito que gosta de fazer medo, de amedrontar. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Né? Então nós temos que ter critério, não é porque é coisa que os espíritos estão dizendo que é verdade. Vamos fazer uma análise, se é verdade ou não. Né? Nós temos que ter esse critério. Dos efeitos, remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Dedução. Será se aquele espírito está dizendo ali é verdade? Olha, ele disse que não gosta de fulano. Ele disse que não gosta de Beltrano. E isso dá muito dentro do movimento espírita. Né? Os espíritos se manifestarem dizendo que não gosta de fulano, que não gosta de Beltrano. Nós temos que fazer uma análise criterioso daquele diálogo. Será que aquilo é verdade? Inclusive dentro do movimento espírita, eu lembro às vezes chegaram para Chico, né, e disseram: Chico, eu não gosto de ir naquele centro espírita. Uma pessoa disse para ele: eu não gosto de ir naquele centro espírita porque aquele centro espírita há muito grupinho. Há um grupinho para lá, um grupinho para cá. Aí você chega lá, você fica o grupo de fulano, o grupo do Laércio, grupo de fulano, e isso é ruim para o movimento espírita, esses grupinhos no centro espírita. Olha aí, rapaz, esse menino hoje está inspirado, presidente. Seguinte, o que Chico disse para a pessoa reclamante? Disse: olha, os grupinhos são espíritos afins, meu irmão. São velhos conhecidos que se encontram ali na religião. E cada um tem seu grupinho. Mas isso não é bom. Mas no futuro eles vão ter consciência que isso não é bom e vão tornar um grupo só. Então nós somos espíritos ainda imperfeitos. Nós gostamos daquelas pessoas que têm as mesmas afinidades que eu. Outra pessoa chega e diz assim: eu não gosto do Cleto, porque o Cleto só fala alto. Não é o meu caso. Aquele cara parece que só vive mal-humorado, com a cara ruim. E já eu gosto do Laércio, que o Laércio é brincalhão. Então, cada um tem seu grupo. Que isso não cause divisão dentro do movimento espírita. Mas os espíritos afins de outra vida estão aqui, pagando seus débitos juntos. E nós nos encontramos aqui. Os endividados estão dentro daqui da casa, do movimento espírita. Que isso não se torne assim algo corriqueiro dentro do movimento espírita. Mas essas questões nós temos. Vamos lá. Conclusões de Kardec. A comunicação, como os espíritos provavelmente provavam a existência do mundo invisível e o ambiente em que viviam. Nós sabemos que o espírito é imortal. Nós não morremos. Mas nós não somos eternos. Se nós somos imortais, mas nós não somos eternos, como é que se explica isso? Que eterno só Deus. Nós não sabemos, quando nós entendermos
e atingirmos a nossa plenitude espiritual, para onde é que nós vamos? Nós não sabemos. E como eu vim do fluido cósmico universal, talvez eu me transforme de novo no fluido cósmico universal e volte de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas eu volte para o universo. Então, eterno só Deus. Nós somos imortais, mas não significa que somos eternos. Vamos entender isso com muita sinceridade. A comunicação permitia conhecer o estado desse mundo e seus costumes, em que os espíritos estavam e viviam. Allan Kardec usou o uso da intuição como investigação dos fatos espíritas. O que fazia Kardec? Impossibilidade de sempre obter resposta satisfatória, claras e objetivas, utilizando apenas o método racional. O que seria um método racional? O espírito se manifesta aqui e diz assim: eu adoro vocês, mas não gosto de fulano. O que você poderia entender ali? Que era, na racionalidade, ainda era o espírito que guardava sentimentos de mágoa, de rancor. Entendeu? Então você tem que ter racionalidade. Mas veio do espírito, veio, mas nós ainda somos imperfeitos, meus irmãos. E quando nós desencarnarmos, não vamos mudar uma vírgula do que nós somos hoje. Não vai mudar uma vírgula, porque eu desencarnei, aí agora, no plano espiritual, eu vou ficar mais magro, vou ficar mais bonito. Até o meu linguajar coloquial que eu tenho, eu continuarei. Não há uma transformação no mundo espiritual para o mundo material. Ninguém. Entendeu? Porque eu morri, agora eu vou ficar bonito, não vou ser mais careca. Não, você continua. Porque o seu estado físico está marcado diretamente no seu perispírito. Então nós não vamos mudar nada. Eu gostava do latidão, agora morri, só gosto de música. Esse menino. Então veja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito interessante para vocês. Eu desencarno, aí quando eu chegar no plano espiritual, não vai ter passe de mágica. Eu vou levar comigo todo o sentimento ruim que eu tenho aqui. As mágoas, o ódio, o rancor, eu vou continuar no plano espiritual. Por isso, meus irmãos, que as pessoas que desencarnam vítima de si próprio, do suicídio, quando eles chegam lá, eles têm um engano, um ledo engano, que as coisas só fazem piorar, porque além desse débito que ele já tinha, agora ele vai ter outro débito de ter tirado a própria vida. Não muda nada. Mas no plano espiritual as dores físicas continuam? Continua. As doenças que nós temos aqui no plano físico, se nós desencarnarmos com aquela doença, nós continuaremos também. Raramente alguns espíritos conseguem já, por mérito, sair rapidamente daquela situação. Entendeu? Mas não muda nada. Nós não chegarmos no plano espiritual, ninguém vai ficar tocando harpa lá o dia todinho, com a nuvem para cima e para baixo. Não existe isso. O cara que desencarnou e foi para o céu. Aí chegou lá no céu, aí cada um ganhava um pedaço de nuvem, para ficar em cima, andando com um pedaço de nuvem. E ele... Aí o São Pedro disse assim: olha, meu filho, aqui você não pode passar de tantos por hora. Você tem que andar... E ele disse que estava ali, quando de repente passou uma nuvem. Aí ele foi lá se queixar para São Pedro. São Pedro, aquele cara passou rápido. Ele disse: sou eu quem era? É o filho do dono, meu irmão. Jesus. Então, cada um tem seu mérito.
definição do inovador método racional, intuitivo, de investigação dos fenômenos mediúnicos. Nós temos que ter esse critério de investigar, de perguntar, de questionar, entendeu? Aí nós temos, por isso que diz, quando você doutrina espírito, você tem que ter bom senso também. Você não pode chegar para o espírito, por exemplo, algo que você aprende. Você não pode chegar para o espírito e dizer que ele morreu. Não pode. Esse processo de despertar da consciência da imortalidade vai depender dele. Você não pode chegar para o espírito, certo? E prometer algo que você sabe que não vai acontecer. Que isso é muito comum os espíritos chegarem nas reuniões mediúnicas e dizer assim, olha, eu ando aí e nunca encontrei Deus, onde é que está Deus? Né? Onde é que está Deus? Por quê? Porque foi criado numa consciência que ele vai para o céu ou vai para o inferno. E se ele não está no céu nem no inferno, ele vai procurar Deus. Então nós temos que ter essa consciência do que nós vamos falar e do que vamos ouvir dos espíritos. Nós temos que ter, né, racionalidade. Vamos prometer o que para o espírito? Aí o espírito chega e diz assim para você, meu irmão, eu fiz isso e não sei o que está acontecendo comigo. Aí você tem que ter critério de falar de maneira que o espírito não se assuste com aquele momento. Entendeu? Tudo isso é importante que nós tenhamos. Por isso que quando o espírito se manifestar, você nunca deve chamar ele de meu irmão. Meu irmão. E se ele disser que não é seu irmão? Eu não sou seu irmão, e aí? Ou você chamar ele de minha irmã e ele dizer, mas eu não sou mulher, eu sou homem. Então nós temos que ter bom senso, deixar o espírito falar. E normalmente o espírito, quando ele se manifesta, ele chora muito, muito mesmo. Quase todos os espíritos que se manifestam, eles choram. Aí ele vai chorando, aí você vai extraindo do que ele vai dizendo ali. Ele está chorando de saudade, ele está chorando de emoção, porque viu que alguém falou com ele, né? Tudo isso o espírito se manifesta. E quando ele começar a chorar, você deixa ele chorar, e vai aproveitando um pouco que ele vai dizendo ali para você saber como lidar com ele. Entendeu? Nós no futuro nós vamos ter estudos sobre mediunidade aqui, aí nós vamos chamar o Laércio para fazer uma prática aqui para vocês verem como é que o espírito se manifesta. Associação de instrumentos científicos de observação, registro e processamento de dados com recursos da intuição. Quando o espírito vai se manifestar, em qualquer lugar, antes dele falar, você já sabe, pelo seu conhecimento, você já sabe que aquele espírito é um espírito sofredor ou se é um espírito benfazejo. Ele já traz essa emoção, né? Os espíritos, tem aqueles espíritos que antes de que você se dirija a ele já começa a xingar, gritar, querer quebrar as coisas. Então você já sabe quem é o espírito que está se manifestando ali. Então nós temos que ter bom senso, meus irmãos, na nossa análise. Nem tudo que vem dos espíritos significa, né, que o fenômeno é infalível, não é verdade. O método racional, intuitivo de comprovação mediúnica, proposto por Kardec para a interpretação dos fenômenos mediúnicos, foi aplicado também para classificar e qualificar a faculdade mediúnica, explicar a relação dos espíritos médium, a ação anímica do médium necessária e desnecessária. Toda comunicação que o espírito dá, nós temos que tomar cuidado que existe um processo anímico ali, da vontade do médium,
né, ou da ajuda do médium, né, naquela comunicação. E Kardec tinha essa preocupação também. Organizar uma reunião mediúnica séria e intuitiva. Intuitiva não, instrutiva. Nós devemos evocar espíritos. O que vocês acham? Eu vou chamar um espírito ali que eu estou querendo fazer um negócio ali e ver se ele me ajuda. Não devemos fazer isso. Até porque o espírito só se manifesta se o mundo, o plano espiritual permitir. Entendeu? Mesmo num processo de desvaneio do espírito, que o espírito se manifesta aqui, entendeu? Ele só se manifesta se a espiritualidade permitir. Aí nós também devemos ter esse critério de não querer evocar o espírito em qualquer lugar, não, mas lá eu vou fazer o evangelho lá na minha casa, um evangelho no lar, e vou evocar um espírito. Quem já recebeu uma evocação do espírito aqui no evangelho no lar? Rapaz, vocês estão com vergonha de dizer, entendeu? Então, não é local adequado para receber a manifestação dos espíritos a nossa casa. Ah, mas o espírito... Olha, se um espírito querer se manifestar na sua casa, você deve conduzir ele em pensamento para ser atendido em qualquer lugar que esteja adequado para isso. Aonde é um local que esteja adequado para isso? O centro espírita, uma reunião séria, um grupo sério voltado para essa situação. Certo? Nós não vamos evocar o espírito dentro da nossa casa. Até porque se você evocar o espírito e o espírito gostar e não querer mais sair, como é que vai ser? Vocês sabiam que o nosso pensamento atrai os espíritos? Atrai. Então nós não devemos evocar o espírito em qualquer lugar. Porque eu preciso resolver um negócio, eu vou evocar um espírito aqui para me dar o número da loteria para me ganhar. Fosse fácil assim, todo espírito era rico. Perfeito. Aí o que diz Kardec aqui, ó? Definir tipos e grau de influência dos espíritos no mundo físico, como neutralizar e evitar a ação dos espíritos inferiores. Nós temos condições de neutralizar a ação dos espíritos ou não? Temos. Nós temos condição de neutralizar. Certo? Quando você começa a receber aqueles pensamentos que não são pensamentos seus, né? Aí você pode neutralizar com uma ação de um bom pensamento. Se alguém, por exemplo, começa você a sentir um desejo de vingança, uma vontade, de uma coisa que nunca foi, né? Você começa a receber assim uma manifestação, uma vontade de se suicidar. Ali pode ser uma manifestação do espírito. E você tem como rebater e rechaçar isso, através de um outro pensamento benéfico. Isso não é meu. Eu nunca pensei em matar alguém, agora estou com vontade de matar alguém. Então, isso pode ser influência dos espíritos que nós podemos rechaçar, através de um bom pensamento. E nós temos condições de rechaçar os maus pensamentos que vêm. Certo? Agora, se você for um cara que tem esses pensamentos errôneos, aí fica difícil. A referência moral do Espiritismo está contida no Evangelho de Jesus, que é a moral que os Espíritos ensinam, é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor para todos nós. Por isso que a doutrina espírita trabalha muito a transformação moral do indivíduo. A transformação moral do indivíduo.
eu falo para vocês com absoluta convicção, é a coisa que mais me empolga dentro da doutrina espírita, é essa de transformação, primeiro do indivíduo, para me transformar lá fora. Que eu não vou querer transformar lá fora, ficar gritando, arrependei-vos pecadores no meio da rua, se ainda não tenho minha transformação moral. E a doutrina espírita trabalha isso. Primeiro vamos nos transformar, gente, para depois nós transformar o outro. Né? Você chegar na sua casa e alguém dizer assim, rapaz, mas fulano mudou, viu? Agora, depois que ele passou a frequentar aquele tambor lá do centro espírita, o cara mudou, o cara está outro. É porque nossa transformação moral já está transcendendo. E a minha transformação moral que eu vou mostrar para o outro. Ah, mas fulano foi errado. Sim, mas agora eu não sou mais. Não significa que você está livre dos seus pecados, mas eu posso viver uma vida rétida a partir daqui para frente. O meu passado depois eu vou ter como negociar lá, né? E parcelar esse débito. Então essa coisa que eu gosto da doutrina espírita, eu amo mesmo, é a transformação moral do indivíduo. Primeiro vamos nos transformar, para depois nós transformarmos o outro. Não vou querer transformar o outro se eu ainda não tenho condição moral para me transformar. Certo? E não devemos, Laís, não devemos mesmo, não devemos evocar o conhecimento. Isso. Então nós não devemos evocar o espírito dentro do nosso lar. Certo. Mas aí também tem um porém. Qual era o grupo que estava lá? Né? Qual era o grupo que estava lá? Entendeu? Nós não podemos no evangelho do lar, não devemos no evangelho no lar ou numa reunião, vamos fazer uma reunião aqui, pedir um espírito que nos oriente. Não devemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Isso foi um processo excepcional que estava lá um grupo que já trabalhava, o mesmo grupo que trabalha na reunião mediúnica foram para esse critério. Como nós já fomos aqui também, aqui já saímos daqui, o grupo daqui já foram em outra casa fazer manifestação, mas isso é uma coisa assim criteriosa, não é uma coisa comum. Não, na reunião lá na minha casa, vamos evocar o espírito. Na reunião o evangelho no lar, o espírito quer se manifestar, você dá passagem, certo? Não deve fazer isso. Raramente, exceções, pode se permitir isso, mas não se deve. Entendeu? Porque toda semana lá na minha casa o espírito se manifesta. Não é, Ritinha? O Laércio? Então não pode ser assim. Não está certo. Houve uma manifestação espontânea e essa manifestação espontânea foi muito complicada. Isso. Aí vamos lá. Aí vamos lá para... Falta ainda 10 minutos. Vocês me aguentem aí 10 minutos, viu? Método kardeciano é a fé racional. Sem fé,
Eu tenho que ter fé e racionalidade naquilo que eu vou fazer. Vou fazer uma pergunta aqui e eu gostaria que alguém respondesse. Você acredita em Deus? Como é que você acredita em algo que você não conhece e nunca viu? Hein? Eu vou deixar essa pergunta para a semana que vem, que a semana que vem nós vamos... O assunto é Deus. Aí eu queria que vocês estudassem o livro dos Espíritos, as primeiras perguntas que nós vamos entrar no assunto Deus. Será que o Espiritismo vai me convencer que existe Deus? Não é o objetivo, não é esse. O objetivo para a doutrina espírita é que você tenha um entendimento do que é Deus. Mas se acreditar ou não vai depender de você. Como é que eu vou acreditar em algo que eu não conheço, que eu nunca vi? Isso não é um conhecimento empírico que nós vamos trazendo nas gerações do meu pai, do meu avô, entendeu? É um conhecimento empírico. Mas que nós temos a racionalidade que existe um ser superior. E é a partir da semana que vem que nós vamos estudar. Olha, como os assuntos agora vão mudar. Esse aqui é o último assunto da introdução. Agora nós vamos estudar o que é Deus. Depois do que é Deus, o que é matéria. O que é espírito. São assuntos bem profundos. Então, semana que vem, se vocês estiverem, vamos estudar a partir da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que nós vamos estudar isso aí. Então, vamos lá. Enfrentar a razão face a face todas as épocas da humanidade. E a doutrina espírita tem isso. Inclusive, muita gente diz assim, vocês espíritas, eu já ouvi, vocês espíritas querem saber de tudo. Vocês espíritas acham que sabem de tudo? Não, não é verdade. Mas nós temos a racionalidade do que é. Nós não acreditamos em qualquer coisa. Eu vou até contar um fato muito interessante. Tempos atrás, veio um palestrante fazer uma palestra aqui no Centro Espírita José Grosso. E ele ia falar de milagres. Olha como é interessante, milagre. Aí ele chegou no Centro Espírita e entrou com duas garrafas de água. Aquelas garrafas de vidro. Ele trouxe uma bem gelada e trouxe uma natural. Aí ele pegou e botou na mesa. Essas garrafas aqui, ó. Ele botou na mesa uma super gelada mesmo e outra natural. Aí falou de milagre. Quando terminou, ele disse, vocês notaram uma diferença? Uma continuou com a mesma cor. E a outra, a super gelada, a matéria transpôs a outra matéria. Por quê? Pela condensação do gelo. Tempos atrás, o homem dizia que isso aqui era um milagre. Porque não tinha como explicar a condensação de uma água gelada passar pela uma matéria que foi o vidro. E hoje para nós é o quê? Algo natural. Então, quando o homem não tinha explicação, tudo que o homem não tinha explicação, ele dizia que era milagre, que era obra de Deus. E nós espíritas não aceitamos isso. Não existe milagre, não existe aquilo que tem na Terra, tem que ter uma explicação de ser e uma razão de ser. Então, para eles, homens de 2.000 anos, 3.000 anos, isso aqui era um milagre que estava acontecendo. A água transpôs a matéria. E na outra, não. Foi um milagre? Não foi. Então, nós espíritas estudamos isso. Por que nós fazemos isso? Aí as pessoas dizem, vocês espíritas querem saber de tudo. Não é que nós queremos saber de tudo. Inclusive, Kardec diz, espírita, instruí-vos. Quando ele diz espírito, instruí-vos, ele significa que nós não vamos ser enrolados com qualquer coisa. É porque... Não existe nada sobrenatural também,
Nada, absolutamente nada. Exatamente, nada, não existe sobrenatural. A manifestação do Espírito é uma coisa extremamente natural. Entendeu? Nós não tem milagre, as coisas têm que ter uma explicação. E até os nossos sofrimentos hoje se explica. Né? Ninguém sofre por acaso. Porque senão Deus não seria Pai. Né? Então a doutrina espírita tem isso. Vamos estudar, vamos ler. Quando alguém falar para você lá, não vá contrapor não, mas você não vai aceitar aquelas ideias. Né? Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Ninguém tem pecado porque Deus já morreu, e Jesus morreu e lavou os nossos pecados. Isso não existe, meu irmão. São coisas que não existem, nós temos que ter racionalidade das coisas. E a doutrina espírita busca essa racionalidade. Por que as coisas acontecem? Os porquês. Aí as pessoas dizem, porque vocês espíritas querem saber de tudo. Não é verdade, nós não queremos saber de tudo, mas também nós não aceitamos qualquer tipo de explicação. Tá certo? Vamos lá, falta 5 minutos ainda, Lécio. Certo? Ele diz o seguinte, exame crítico das mensagens, informações dos espíritos. Melhor, olha o que diz Kardec, é melhor rejeitar 10 verdades do que acatar uma mentira. Então não significa que tudo que vem dos espíritos é verdadeiro. Porque eu li um livro espírita que estava ali na livraria que diz que acontece isso e isso. Não é assim, meu irmão. Não é porque é um livro que se diz espírita que eu vou acreditar no que ele está dizendo. Vamos ter critério, vamos ter bom senso. Certo? Porque do jeito que vem os espíritos, né? Os espíritos, eles têm, olha, André Luiz trouxe isso. Né? Os espíritos, quando André Luiz andava no plano espiritual, andava vários grupos explicando para ele como é que as coisas aconteciam. E nem tudo que ele via, ele conseguia traduzir na escrita como ele tinha visto. Não significa isso. Então não significa que aquele livro espírita seja verdadeiro. Né? Vamos ter bom senso e critérios. Né? É melhor você dizer, não sei, não acho, entendeu? Quando eu vejo algumas abobrinhas aí, eu digo, não, vamos ter mais critério e bom senso para entender as coisas. Controle universal dos ensinos dos espíritos, vários médios desconhecidos entre si em várias partes do mundo. Inclusive Kardec mandou algumas escritas aqui para o Brasil, fazendo os questionamentos de alguns médios e responderam a ele. Né? Tales de Menezes mesmo foi um do que participou. Passo a passo com a ciência. Se a ciência aponta algum erro, o espiritismo se reformará. Kardec disse uma coisa muito interessante. Se um dia a ciência provar alguma coisa do que está escrito aqui, ao contrário, você larga e o espiritismo vai pela ciência. Por quê? Porque a ciência traz conhecimento palpáveis. Quando a ciência vem dizer alguma coisa, é porque a ciência pesquisou. Mas tudo que os espíritos disseram para Kardec até hoje, não conseguiram provar nada ao contrário. Nada ao contrário. Algumas pessoas questionam assim, os espíritos dizem que existe vida em todos os planos espirituais, todos os planetas. E quando as sondas vão nos planos espirituais, não encontra vida nenhuma. Aí eu digo para ele, é porque você nunca leu Kardec. Se você ler Kardec, você vai ver que cada plano espiritual, a composição do espírito é diferente. E da matéria. As matérias são diferentes. O mesmo corpo físico aqui você não vai encontrar em outro lugar. Pode até encontrar em lugares ainda imperfeitos como o nosso. Tá certo? Que lugares mais adiantados do que nós, os espíritos não precisam de corpo físico para se movimentar. Corpo físico é um processo das nossas imperfeições ainda. Que o espírito precisa de um corpo físico para animar aquele espírito.
mas no futuro, quando você estiver no plano espiritual, não vai mais precisar. Passo a passo com a ciência. Se a ciência aponta algum erro, o Espiritismo se reformará. E por último, essa outra aqui, que é muito interessante também. Kardec diz o seguinte: exame crítico histórico dos textos bíblicos. O Espiritismo, de par com a crítica documental, histórica e arqueológica, é a chave para a compreensão dos textos bíblicos. Por exemplo, alguma coisa assim, por exemplo, dizem que Moisés, quando ia fugindo com o povo do Egito, ele foi atravessar o mar e ele pediu para o mar se abrir e o mar se abriu. Vocês já viram isso? O mar se abriu e as pessoas passaram no meio do mar. O que a ciência diz? Tem alguns lugares em que o mar, em certa época, ele baixa ao ponto que as pessoas passam. Entendeu? Que as pessoas passam. Então, são isso que nós buscamos. Né? Quem já visitou aqui um sítio arqueológico? O sítio arqueológico está lá com as artes rupestres pré-históricas. Está lá dos homens, né? Que você deduzia que aquilo ali foram feito por homens dos nossos antepassados. E vai lá, são critérios de conhecimento. Então, quando diz determinadas coisas, por exemplo, diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Não é isso que aprendemos? Aí depois, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, mas eles tiveram filhos depois, e os filhos dele casaram com outras pessoas. De onde se era só Adão e Eva? Então são explicações que nós não aceitamos, gente. Tem que ter um critério. Por que Adão e Eva vai lá fugindo do paraíso e lá na frente encontra outras famílias? Hein? São critérios. Ali, como não tinha explicação, eles criavam qualquer artifício para entender aquilo que a doutrina espírita não aceita. Aceita que nós devemos buscar a racionalidade e o conhecimento. Certo? Aliado a poderosos da religião em face do materialismo. Parte experimental do Espiritismo comprova a sobrevivência e os fenômenos da mediunidade como fatos naturais. Respeito às crenças alheias. São respeitáveis todas as crenças que nos levam ao bem. Se o indivíduo está numa outra crença, outra religião, respeite. Acreditamos, podemos até não acreditar, mas respeitamos a sua escolha. Não somos melhores do que ninguém, não somos infalíveis. Devemos acreditar naquilo que ele quer, que aquele espírito ainda necessita acreditar. Mas é porque eu já tenho meu conhecimento, eu não vou aceitar. Não, negativo. Vamos lá, vamos respeitar e vamos acenar. E por último, revivência da pureza dos ensinamentos de Jesus. A moral de Jesus como código sublime para orientar o comportamento humano. Baseamos nossos ensinamentos em Jesus. E se fosse Jesus, como ele agiria? Nessa hora de aceitar ali um subornozinho, né? De enganar alguém. Será se Jesus aceitaria? Então eu não vou aceitar também. Vou fazer da minha vida o parâmetro que disse Jesus. Faz ao teu próximo aquilo que tu gostarias de receber. E com certeza, se fizermos isso, sofreremos muito menos. Tá bom? Muito obrigado, que Jesus nos acompanhe. Eu gostei, né? Vocês tiveram paciência, poucos dormiram, né? E na semana que vem nós vamos estudar Deus. Olha aí, esse menino vai longe. Então, semana que vem o assunto é Deus. É outro, já vamos entrar. Acabamos a introdução hoje. O que é Deus? Como é Deus? Imagine vocês. Aquele velhinho de barba branca lá, só esperando você para
castigar. Será se Deus é isso? Então vamos ler em casa um pouco o livro dos Espíritos. Deus, quem tiver a apostila, leia Deus, para que nós façamos aqui um debate agora mais, né? A partir da semana que vem, nós vamos começar a trazer assim perguntas e critérios para fazer grupos, ainda não agora, para não espantar vocês, mas depois nós vamos fazer grupos de estudo para cada um trazer o entendimento daquele assunto, tá bom? Muito obrigado, vamos fazer a nossa prece de encerramento para que nós chegamos na nossa casa assim com muita tranquilidade. Se alguém quiser tomar um cafezinho e alguém tiver trazido, pode ir tomar um cafezinho ali ou um refrigerante, tá bom? Vamos fechar o nosso pensamento, vamos fechar os nossos olhos, vamos tirar os nossos pensamentos dos problemas do dia a dia. Jesus amado, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, né, buscando os teus ensinamentos e o teu entendimento. Que possamos sair daqui fortalecidos naquilo que aprendemos, na nossa crença e na nossa vivência, onde poremos prática no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos profissionais no quais nos convivemos. Jesus, nós te pedimos saúde pelo nosso familiar que se encontra doente, enfermo. Derrama sobre ele o teu bálsamo da cura, do refazimento, Senhor Jesus. Que durante toda essa semana seja uma constante em nosso lar, trazendo muita paz, muita harmonia e, sobretudo, muita saúde. Para que na próxima terça-feira nos encontramos todos aqui novamente reunidos, aprendendo aquilo que tu disseste. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Muito obrigado, Senhor Jesus.